Mateus capítulo 10, a partir do verso 1. Nós faremos uma leitura um pouco longa, mas cada versículo desse capítulo é de suma importância. E diz assim o versículo 1: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o que lhe traiu. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual mensagem? O reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, então deem também de graça. Não levem nem o ouro, nem a prata, nem o cobre, nem cintos. Não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não vos receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos vossos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Em verdade, eu digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que vão dizer, ou como devem dizer. Naquela hora lhes será dado o que devem dizer. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo do Pai, que por intermédio de vocês falará. Irmãos, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai a seu filho, e os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, falará o que Paulo falou, será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre,
nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês, na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem no alto do telhado. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo como a alma, e ainda lançá-los no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim aqui à terra para trazer paz. Eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, olha só. E a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. E quem amar mais o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não será digno de mim. Quem amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não será digno de mim. E quem não tomar a sua cruz, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não será digno de mim. Quem achar a sua vida aqui, a perderá. E quem perde a sua vida por amor de mim, achará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Está explicado. Se fosse ficar só na leitura da palavra, estava tudo certo já aqui. Acabou, é isso. Servir a Cristo é isso, irmão. É sacrifício. É pagar o preço. Ser crente não é só uma nomenclatura. Ser cristão é realmente carregar a cruz de Cristo. É realmente vestir uma armadura, uma couraça e ir para o fronte de uma guerra. Na guerra não cabe vacilo. Se você vacilar, você pode perder a cabeça. Você pode ter um ferimento mortal. O caminho com Cristo é um caminho de seriedade, é um caminho de posicionamento e é um caminho de preço a ser pago.
O texto base, como os irmãos bem ouviram, Mateus capítulo 10. Aconselho aos irmãos que possam, que meditem posteriormente, durante o dia, durante a noite. Esse texto ele tem muitos ensinamentos. Nós vivemos hoje em meio a uma geração que quer participar do reino, ouve falar do reino, quer participar do reino, quer estar lá junto, mas nem sempre aceita as exigências do rei desse reino. Muitos querem uma coroa da vida, querem chegar no final e desfrutar as recompensas, mas poucos querem carregar a cruz. Muitos querem os milagres, mas poucos são os que querem compromisso. Mateus capítulo 10, Jesus ele não está atrás de admiradores. Ele não está atrás de alguém que olhe e diga assim, nossa, a pregação dele, o sermão dele foi legal. O Evangelho, no capítulo 10 de Mateus, vai nos mostrar que ele está formando discípulos. Alunos que vão andar com o mestre, comer com o mestre, deitar e se levantar com o mestre, viajar com o mestre, trabalhar com o mestre, a ponto de que aprendam tanto com o mestre que se tornem parecidos com o mestre. A palavra discípulos vem do latim discípulos. E no grego, ela aparece mais ou menos 260 a 269 vezes, a depender da tradução. No grego, é marfites, se eu não me engano, a palavra. E no sentido, quando a gente está fazendo a tradução bíblica, estudando as traduções, fala sobre uma pessoa que vive com o mestre, que observa cada passo do mestre e que procura tornar-se semelhante a ele. O interessante aqui no capítulo 10, ele não promete conforto. Ele não promete que será fácil. Ele não promete que será um mar de rosas, que você será aceito por todos, que você irá se destacar, que você vai ser um homem ovacionado, uma mulher ovacionada. Ele promete um propósito. Qual é o propósito? Ele não promete aplausos, mas ele promete a presença dele. Ele não promete a facilidade, mas ele garante a vitória. Quantas adversidades o povo de Deus já não passou? Mas superando todos os obstáculos, todas as injúrias, calúnias, apedrejamentos, morte, a igreja continua vencendo. Ou seja, ele não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que daria a vitória. Hoje Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a dizer, sim, Senhor, eu não quero ser apenas salvo, mas eu quero ser enviado. São esses que o Senhor Jesus procura. Aqueles que estão dispostos a serem enviados. Eu não posso aqui dizer que basta você vir para a igreja e ouvir uma palavra e ir para casa, porque não basta. A palavra de Deus é muito clara. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi escolhida. Antes mesmo que você fosse gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano para a tua vida, um projeto, um propósito. Então não adianta nós virmos aqui à casa do Senhor, às vezes não temos força de dar glória a Deus, às vezes não temos glória de levantar, não temos
força de levantar a mão e dizer aleluia. O que está acontecendo? Para onde está indo a nossa energia? Para onde está indo a nossa força? Irmão, as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. Eu sempre falo isso. Se Deus abrisse a tua visão espiritual agora, irmão, você ia viver dentro da igreja. Você ia ver tanta coisa feia aí no mundo, coisas querendo te devorar. Eu não estou querendo causar terror na vida dos irmãos, mas isso é a verdade. O diabo ele está rangendo os dentes, granindo, como um cão rodeando a cidade, como um leão vagando, procurando a quem devorar. Não é tempo de brincar. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, você não teria chegado aqui hoje. Não teria chegado aqui hoje. Esses dias eu vi em um noticiário, aqui em Brasília, um carro vinha de uma cidade para outra, eu não sei dizer a localidade. Mas simplesmente ele vinha normal aqui, ó. De repente, eu não sei o que deu na cabeça do homem, ele pegou e fez assim, ó. Atingiu 6 carros. E aí? Para aquelas pessoas que faleceram, Jesus acabou de voltar. Irmãos, Deus tem segurado a tua vida até aqui. Deus tem te ajudado até aqui. Ele tem te sustentado. Ele tem dado chances e mais chances para mim e para você. Não é momento de falhar, de retroceder. Não é momento de deixar a espada cair. Não é momento, você ainda está no meio do campo de batalha. Então, Jesus está procurando aqueles que querem ser enviados. Em Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a frase do servo do Senhor. O profeta pergunta aqui, o Senhor fala aqui ao profeta, diz: Quem que eu enviarei? Quem que eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você se sinta, eu sempre falo isso também, uma pessoa improvável. Ah, não, eu tenho que esperar Deus trabalhar mais na minha vida. Ah, não, eu cometi muitos erros, eu não posso falar de Deus, eu não tenho como fazer isso. Eu me sinto sujo, eu me sinto impuro, eu me sinto indigno. Isso é a voz do Satanás falando, no ouvido de quem está pensando assim. Ainda em Mateus capítulo 10, verso 1, vai dizer assim, ó, chamando seus 12 discípulos, aí ele vai falar o nome dos discípulos. E olha só, a gente vê ao decorrer dos estudos bíblicos, Pedro era o quê? Impulsivo. Agia pelo impulso. Tomé, incrédulo. Só acreditava vendo. Mateus, cobrador de impostos, considerado um nada lá pelo pessoal. Todo mundo achava terrível o cidadão que era um cobrador de impostos. Era mal visto. E Judas, o que lhe traiu, estava no meio. Deus escolheu os improváveis. E mesmo assim, Jesus chamou eles. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Não pense que você precisa se capacitar primeiro. Não, porque eu tenho que fazer um curso aqui de oratória, porque, meu irmão, ao decorrer do texto a gente viu que ele iria nos chamar
às vezes a gente iria ter que estar nas sinagogas deles, no meio dos ministros, no meio dos governadores, e que a gente não precisava ensaiar o que a gente ia falar, porque quando chegasse lá, quem ia dar o que falar era o Espírito Santo que ia falar através de mim e de você. O texto é muito claro. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por que que Deus fez isso? Para que ninguém imagine, eu fiz, eu consegui, eu sou o intelectual. Não. Ele usa as coisas pequenas. Porque aquela pessoa pequena, aquela pessoa que é considerado como louca, como louco, ele vai dizer: meu Deus, como é que o Senhor fez isso na minha vida por através de mim? Como que pode isso? Isso aqui não foi eu, isso aqui foi Deus. É assim que Deus trabalha. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ah, irmão, mas como é que eu vou pregar? Como é que eu vou louvar? Eu só tenho 2 dentes na boca, um para abrir uma refrigerante e outro é para doer. Não tenho parecer nem formosura. Como é que eu vou pregar o evangelho? Ninguém vai querer me ouvir. Mas Deus, ele não olha a aparência. Ele não olha como você está trajado, se você pode usar um terno, ou se você ainda não tem um terno. Ele não olha se as condições que você tem naturais. Ele é quem capacita. É ele quem faz. Jeremias capítulo 1, verso 5 vai dizer: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meu irmão, você foi chamado, você foi escolhido. Você tem um propósito. Você não está aqui à toa. Você não está aqui só para ouvir essa pregação. Você está aqui para ouvir e transmitir para as pessoas que ainda não conheceram a Cristo Jesus. Porque a mensagem que o Senhor Jesus diz é esta, e ela é muito simples: o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. É tempo de se arrepender. É tempo de procurar os pés do Senhor Jesus. É tempo de largar as coisas do velho homem, porque o reino de Deus está próximo. O interessante é que ele chama as pessoas que eram consideradas, talvez para a sociedade, impróprias. Mas, além de chamar e de dizer qual era a mensagem, ele dá autoridade. Diga assim comigo: autoridade. Foi o que Deus te deu. Muitas vezes, como eu havia falado antes, o irmão recém-convertido, ou até aquele que já tem muitos anos no Evangelho, mas ainda não foi curado nas suas feridas, o diabo insiste de dizer: mas tu fez aquilo no passado. Mas não era você que fazia isso e aquilo? Você não pode pregar sobre o Evangelho. Você não é um exemplo. Muitas vezes, irmãos, o passado ele nos deixa cicatrizes, marcas. Mas o passado ele explica essas cicatrizes,
mas ele não determina o teu destino. O que passou, ficou para trás. Agora é tudo novo. Você tem uma nova oportunidade, um novo dia, um novo amanhecer, uma nova perspectiva, novas alturas para que você possa voar. Deus te deu tudo isso, mas você precisa se esforçar mais. Mas você precisa buscar mais. Mas você precisa orar mais. Não tem como nós crescermos sem oração. Não tem como nós crescermos sem jejum, sem consagração, sem meditação na palavra. Não adianta vir só para a igreja e sentar no banco. Quem é chamado recebe autoridade. Mateus ainda no verso 1. Jesus não enviou os discípulos apenas com uma mensagem. Ele enviou os discípulos com autoridade. O inferno, irmão, ele não teme quem tem talento. Ele não teme quem canta bem. Ele não teme quem fala bem. Ele não teme aquele que é intelectualmente mais avançado do que os outros. Ele não teme nada disso. Ele teme aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E como que você vai se encher do Santo Espírito de Deus? A autoridade que Jesus está falando aqui também não quer dizer posição. Não quer dizer porque você ocupa um cargo mais elevado na igreja, ou que você possui um cargo mais elevado no governo, ou em qualquer lugar que seja. A autoridade não vem daí. A autoridade vem da presença de Deus na minha vida e na tua vida. Mas como nós iremos alcançar esse nível espiritual da presença de Deus na vida da gente? Lucas, capítulo 10, no verso 19, vai dizer assim: eis que eu dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos acontecerá. Marcos, capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre o enfermo e sararão. Meu irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus, dizendo que você tem essa autoridade. Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, busque ardentemente. Busque ardentemente, dia e noite. Ore, faça propósito. Você tem que ter o desejo ardente, senão você não vai ter. É tão bom ser cheio do Espírito Santo. É tão bom ficar tão alegre, falar em línguas, receber a palavra de Deus, receber revelações do alto, receber renovo espiritual. Sabe aqueles dias que você está
todo lenhado, cheio de marcas, de cicatrizes, todo dolorido de tanto apanhar no meio da semana, e você chega na igreja e Deus vem e te renova. Ou quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não tenho mais um caminho para onde seguir, me dá uma instrução, e às vezes você ora assim dia e noite, e aí você vem para o culto triste, desanimado, e Deus levanta o irmão e te diz: faz isso. E você faz e dá tudo certo. Quem anda de joelho diante de Deus permanece em pé diante das batalhas. Quer ter vitória, irmão? Eu conheço uma pessoa, eu não vou falar quem é, mas essa pessoa carrega marcas no joelho. Eu pensei que a pessoa tinha feito cirurgia. Aí eu perguntei: você fez uma cirurgia, foi? Aí disse: não, isso aqui foi de tanto orar. Porque tinha uma causa, essa pessoa estava orando por essa causa. E de tanto essa pessoa orar de joelho, a pessoa carrega marcas até hoje e a pessoa teve vitória, viu? É assim, irmão. Quer vencer as batalhas? Se você não descer na oração, se você não descer na consagração, se não colocar o seu rostinho na terra, no pó, você não vai conseguir vencer. Tem batalhas que só se vence com muito esforço. Muita oração, muito jejum, muita consagração. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, ela se manifesta no presente. A mensagem é esta: o reino de Deus está próximo. Mas ela se manifesta no futuro, mas ela se manifesta no presente. Quando Jesus enviou os discípulos, ele não mandou anunciar uma religião, ele mandou anunciar um reino. O reino dos céus não é apenas um destino para onde nós iremos depois da morte. É uma realidade que começa a partir de agora nas nossas vidas. Cada um de nós trazemos junto conosco uma parte do reino de Deus. O reino é também a manifestação do governo de Deus sobre o coração do homem. Onde o reino chega, o perdido encontra direção. O escravo encontra a libertação. O ferido encontra a cura. O pecador encontra o perdão. E o morto espiritualmente encontra a vida. O reino não é identificado por prédio, por placas, por denominação. O reino é identificado pela presença do rei. Hoje nós temos uma ilustre oportunidade de estarmos num lugar, em uma igreja, que ainda nós vemos o agir de Deus, onde Deus ainda fala, onde Deus ainda revela, onde Deus ainda cura, onde Deus ainda liberta, onde Deus ainda salva. E muitas vezes nos vemos resistentes a participar do culto, resistentes a participar dos trabalhos da igreja. Precisamos entender o real valor do que temos à nossa disposição, porque não sabemos até quando teremos. A Bíblia está aí. Cada dia que passa, querem fazer uma atualização. E daqui um dia, quem não estuda de verdade, vai ser massa de manobra. Quem não estuda, quem não busca aprofundar-se nas Sagradas Escrituras, vai ser uma massa de manobra. E qual o lugar melhor para aprender isso sobre a palavra, se não for na casa de Deus? Romanos capítulo 14, verso 17 vai dizer:
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus não ensinou que o reino deveria ser uma prioridade entre outras. Ele ensinou que o reino deve ser uma prioridade acima de todas. Eu quero aqui fazer um breve exercício com os irmãos. Eu quero que todos os irmãos fechem os olhos, se possível for. Fechem os olhos. Vamos fazer esse exercício aqui. Imagine-se que você está num grande espaço com uma luz bem branca, paredes brancas, não tem móvel, não tem nada. E você começa a adentrar esse ambiente bem claro, bem sem nada, uma luz bem clara. Você vai andando e você vê uma porta numa parede. E aí você vai entrar nessa porta. Agora, quando você entra nessa porta, que você abre, você vê um grande trono. Um trono com pedras preciosas, folheado a ouro, um trono bem bonito. Esse trono, quem senta nele governa a tua vida. Aí, veja o que você consegue ver em cima desse trono. Você vê sentado nesse trono o quê? O seu trabalho, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida. O que é que você vê? O carro que você tem. O que é que você vê nesse trono? Eu quero te dizer ainda com os olhos fechados que o que está nesse trono é o que está governando a tua vida. Agora imagine você tirando todas estas coisas que eu falei para você. Você vai lá e você vê as suas mãos e você está arrancando uma por uma estas coisas que antes governava a tua vida, que antes dominava as tuas ações. E agora você vê o Mestre Jesus. Não imagine a sua face, mas imagine um resplendor de glória. E agora ele está entrando nesse mesmo ambiente e ele está se assentando sobre esse trono. Pode abrir os olhos. É isso que o Senhor Jesus aceita. Ele não aceita sentar nesse trono com todas essas outras coisas. Ele aceita apenas ele sentar nesse trono e as demais coisas vão sendo acrescentadas. É sobre isso. Lucas capítulo 17, verso 21 diz: nem se dirá, eis aqui ele, ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vocês. O reino já está presente porque o rei está presente. Onde Jesus está, o reino se manifesta. Colossenses capítulo 1, verso 13 vai dizer: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. A salvação ela não apenas muda o nosso destino eterno, ela muda nosso governo espiritual. Antes éramos governados por todas estas coisas que foi falado, e ainda pelo pecado, mas agora somos governados por Cristo Jesus. Quando o rei entra, tudo aquilo que governava a sua vida perde o trono. Se você está sendo governado por outra coisa que não seja Jesus, então, irmão, você não vai vencer. A Bíblia é simples assim. A palavra é esta. Mas se você colocar Cristo Jesus no centro, no trono que governa a tua vida, aí você vai romper os limites que te impedem de crescer. O discípulo precisa confiar em Deus. Agora em Mateus capítulo 10, verso do 9 ao 10, vai dizer assim: não leve nem ouro nem prata. Jesus estava ensinando mais uma vez aqui ao quê? A dependência, irmão.
Nós precisamos aprender a depender de Jesus. E isso aqui é muito difícil. É muito difícil depender de Jesus. Porque o ser humano, ele é racional. Ele é matemático. Ele quer ter tudo no controle das suas mãos. E quando a gente não tem o controle na nossa mão, a gente perde o sossego. A gente fica ansioso. Ah, não vai dar certo porque o que eu tenho é suficiente. Ah, quando chegar até lá eu não posso me comprometer com isso, porque quando eu chegar até lá eu não vou ter o que eu preciso para arcar com isso aqui. Entende? Então, o ser humano, nós aprendemos desde muito cedo a ter controle sobre todas as coisas. A prever resultados. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Com Deus não funciona dessa maneira. Com Deus é igual o alpinista. Quem lembra da história do alpinista? Vou falar aqui. Uma história sobre um alpinista muito famoso. Ele fazia inúmeras viagens procurando Alpes, montanhas, para que ele pudesse escalar. E tinha um Alpe, tinha uma montanha, que ela era muito difícil. Era um nível muito difícil. E ele começou a subir aquela montanha e foi subindo, e foi subindo, foi subindo. Quando ele chegou acima da metade, ele deu um passo em falso e caiu. E todo alpinista, ele sobe com uma corda amarrada na cintura e vai pregando uns preguinhos para poder ter segurança, exatamente para que, se ele cair, ele tenha uma forma de sobreviver. E aí ele foi despencando lá, despencando, caindo, caindo. E o interessante é que ele começou à tarde. E quando ele estava terminando lá em cima, antes de cair, o sol já havia se colocado, já tinha, né? Já não tinha mais sol. Então estava uma escuridão terrível. A lanterna que ele carregava caiu. Ele não via mais nada, ele só via o corpo dele e o efeito da gravidade caindo. Até que ele sente um puxão muito forte. Pá! A corda que estava presa segurou ele. Sem ver nada. No meio daquilo ali, daquela situação terrível, ele começou a clamar: meu Deus, socorro, me ajude. Ele começou a clamar. Ele começou a pedir que Deus o ajudasse de todas as maneiras. Eu acho que ele nunca tinha orado tanto. Aí ele ouviu uma voz, sem ele enxergar nada, ele ouviu uma voz que disse assim: corta a corda. Ele não sabia onde ele estava, ele não conseguia ver nada, mas ele ouvia: corta a corda. Ele ficou com tanto medo, ele sabia que era sobrenatural aquela voz, porque não tinha mais ninguém com ele. Mas ele não cortou a corda, irmão. Ele ficou com tanto medo que ele não cortou a corda. E no outro dia saiu a manchete dizendo: alpinista morre a 3 metros de altura. Você está entendendo? Se ele cortasse a corda, só tinha 3 metros no máximo. Ele ia sentir uma dor ali do impacto, mas estaria salvo. Ele morreu congelado a 3 metros de altura do chão, porque não ouviu a voz do Senhor. Talvez hoje Deus esteja te dizendo qual é a corda que eu já te disse para cortar e que você ainda não cortou. Talvez essa corda represente, num primeiro momento, uma segurança falsa, uma falsa segurança. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: corte a corda. Corte a corda. O discípulo precisa confiar, porque quem sustenta a obra não é o dinheiro, não é o intelecto, não é a capacidade humana. Quem sustenta a obra é Deus. Filipenses capítulo 4, no verso 19, diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades.
Salmos 37, verso 25 diz: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente mendigar o pão. Mateus capítulo 6, verso 31 ao 32 diz: não andeis inquietos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque todas essas coisas, os homens que estão lá fora procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que vocês necessitam. Deus sabe o que você precisa, irmão. Deus sabe o que você precisa, as tuas necessidades. Talvez o irmão que congrega junto com você não sabe, mas Deus sabe. Deus entende a tua necessidade. Todo mundo que está aqui hoje, com certeza, teve um almoço muito, muito bom, pôde lanchar antes de vir ao culto. E se não tiver alguém que tiver lanchado antes do culto, mas chega aqui, tem um banquete. Então, Deus tem suprido as nossas necessidades. Em tudo, nada nos falta. A fé não é caminhar vendo, assim como o alpinista. A fé é sobre caminhar, mesmo sem ver, mas obedecendo. A obediência, ela vem sempre depois do milagre. A obediência vem sempre antes, do milagre. A obediência vem sempre antes da manifestação da glória de Deus. Aí chega no ponto em que o discípulo agora ele vai ser provado, irmão. Mais uma vez aqui, ó. Olha o que a palavra diz. Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Que palavra forte. Eu envio vocês no meio dos lobos. Ele não esconde a realidade. Ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos, rejeitados, traídos. É isso, irmão. Mas ele diz que haverá vitória. Lá em João, capítulo 16, verso 33, vai dizer o quê? Que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele manda o quê? Ter bom ânimo. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Atos, capítulo 14, verso 22, vai dizer: por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E agora? Irmão, e não tem outro caminho não. O caminho é esse. O caminho para a salvação. Por que Paulo falou, combati o bom combate? Por que ele falou combati o bom combate? Porque ele teve que lutar, meu irmão. Ele teve que lutar, meu irmão. Por isso que ele falou, combati um bom combate. Senão, eu não teria dito combati um bom combate. Não é assim? Então, se você quiser seguir a Cristo, existe uma cruz que precisa ser carregada. Existe preço a ser pago. Mas ele diz que junto com isso tudo, ele vai te dar autoridade sobre escorpiões, serpentes, para expulsar demônios, para curar enfermos. Essa palavra foi uma palavra liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você tem que tomar posse. Diga assim, eu tomo posse. Está fraco. Você tem que tomar posse dessa palavra. Porque diz que esses milagres acompanhariam aqueles que acreditam. Se você não acreditar,
você não vai tomar posse. Nós temos que entender que a vitória que nos é dada não é nesse torrão de barro queimado aqui. A nossa vitória que está garantida é no reino de Deus, lá em cima. O que tem aqui, a gente estudou em Provérbios mesmo dizendo assim, não gaste o seu tempo procurando riquezas. Está escrito lá, irmão. Para quem estava acordando 5 da manhã para estudar o livro de Provérbios, Provérbios ensinam tantas coisas interessantes. Não gaste o seu tempo procurando estabilidade aqui. É besteira. Daqui uns dias, você tem a estabilidade, mas está cansado para a obra de Deus. E aí? Qual é o garladão que você vai ter? Só o garladão aqui da terra? Só a recompensa que você conseguiu granjear aqui na terra? Eu quero te dizer que tem uma recompensa muito maior lá em cima. Quem permanece firme nas tempestades, verá a fidelidade de Deus do outro lado. Está difícil? A tempestade assanhou para o teu lado? O teu barco está, parece que vai vir a pique? Persevere, continue, fique firme. Que quem persevera vê a fidelidade de Deus do outro lado. Você sabe que a fidelidade é porque Deus é fiel. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas para isso, você precisa fechar o rosto assim, fechar os punhos e ir para cima e ficar firme. Para como que Paulo falou, combati o bom combate. Você acha que se ele fosse frouxo, ele ia combater um bom combate? Ele cerrou os punhos, irmão. Aquela sanguinidade que ele tinha antes, quando ele era Saulo, Deus não mudou, ele continuou sendo sanguíneo, mas agora ele aplicou isso na obra de Deus. Aí ele vai dizer, olha, eu vou te colocar no meio dos lobos, igual uma ovelhinha. Mas não é para você ter medo. O verso 31, do 30 ao 31 já vai dizer assim, até os cabelos da tua cabeça estão todos contados. Eu quero te dizer nessa noite que nada escapa da poderosa mão do Senhor Jesus. Nada escapa do controle do nosso Deus. Isaías 41, no verso 10, diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Meu filho, minha filha, eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Eu te dei autoridade. Agora você tem autoridade. Mas você tem um propósito. O propósito é sair pregando, espalhar as boas novas, dizendo o reino de Deus está próximo. Mas eu não vou mentir para você, vai ser difícil. Em algumas fases, vai ser como você sendo uma ovelhinha no meio dos lobos. Mas agora eu te digo, não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. O Salmo 27, no verso 1, vai dizer, o Senhor é a minha luz, a minha salvação.
A quem eu temerei? A quem você vai temer? Se Deus é a tua luz, se Deus é a tua salvação. Romanos capítulo 8, no verso 31, vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem vai ser contra você? Quem vai se opor ao Deus Altíssimo? A decisão por Jesus é uma decisão radical, irmão. É radical mesmo. Não existe meio em cima do muro. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não existe em cima do muro. Mateus, agora no verso 37, capítulo 10, diz assim: quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O problema aqui não é amar a família, irmão. Não interprete errado, pelo amor de Deus. O problema é colocar qualquer coisa acima de Cristo. Qualquer coisa acima de Cristo. Esse é o problema. Jesus não aceita segundo lugar. Ele quer você por inteiro. Lucas capítulo 14, verso 27 diz: quem não tomar a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Olha só. Quem não tomar a sua cruz, irmão, não vai poder ser discípulo. Isso aqui é Jesus falando. Eu olhei a tradução disso aqui e a tradução é exatamente essa. No texto original. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque o discípulo come com seu Senhor, ele se deita, se levanta com seu Senhor, ele viaja com seu Senhor, ele observa tudo que o seu Senhor está fazendo para que ele possa se tornar igual ao seu Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se há deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está chamando hoje para fazer uma escolha. O que você escolhe? Servir a Deus? Será que está te parecendo mal servir a Deus? Ou você prefere voltar a servir aqueles que vocês serviam antes? É o que a palavra está querendo dizer. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Meu irmão, não é mais tempo não. O mundo aí, ó, tá prestes a... Vocês estão vendo como é que tá aí. O negócio tá difícil lá fora. Dá mais tempo não, hein? É momento de decisão. O que tem lá fora, irmão? É tudo vaidade, tudo se acaba, vai se acabar. Procure ter uma boa vida, procure dar uma boa vida para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Ou para você que não quer casar, não sei, porque é uma opção. Mas procure ter uma boa vida. Mas não coloque isso acima de Deus, não. Deus é mais importante. Ele não vai te deixar faltar nada. Jesus não veio ocupar o espaço na sua vida, ele veio assumir o trono dela. Tome cuidado, você que está deixando Jesus de lado. É difícil, irmão. É difícil abrir mão, mas o reino é sobre abrir mão. Quem não entendeu isso ainda? O reino é sobre abrir mão. O reino é sobre abrir mão. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem, por amor de mim, perder a sua vida, o que é perder a sua vida? É morte, é perder de tempo mesmo, ó.
moço, eu me apliquei tanto na obra de Deus que eu não tive tempo nem para a minha própria vida. Perdeu a vida, mas achou em Cristo. É sobre isso, irmão. Não tem como eu vir aqui pregar outra coisa. Eu tenho muitos sonhos também. Eu quero fazer várias coisas. A minha esposa que sabe dos meus pensamentos. Eu quero conquistar, eu quero vencer. Mas o que é que Deus quer para a minha vida? Qual é o plano dele? Aonde é que ele quer que eu vença? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Ela sabe que quando aparece alguma oportunidade, a primeira coisa que eu falo com ela é: princesa, eu chamo ela de princesa, quem não conhece. Eu não quero nada que me atrapalhe na igreja. Se me atrapalhar na igreja, eu não quero, porque aí já não é de Deus. Não é de Deus, irmão. Pode ser que eu vinha ficar, cheio da grana. Mas se não for de Deus, se atrapalhar a obra, não adianta. Não adianta. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Não adianta. É a Bíblia. Ai, ai. O reino de Deus se manifesta diferente dos padrões do mundo. Aqui, quem se rende é quem vence. Quem se entrega é quem recebe. Quem morre para si, vive para Deus. A cruz vem sempre antes da ressurreição, meu irmão. Gálatas capítulo 2, verso 20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa palavra é pesada, né, meu irmão? Pesada. Quando a gente toca em assuntos sensíveis da vida do ser humano, pouco se ouve em glória a Deus. Porque a maioria de nós queremos vencer nessa vida. Aquela porta que você está orando, irmão, vai se abrir. Glória a Deus! É assim, não é só aqui, é em todos os lugares, irmão. Porque os irmãos estão crescendo, mas ao invés de muitos lugares por aí ter um alimento mais consistente, um arroz com feijão e carne, eles ainda estão no leite maternal. Aí quando chega uma palavra que a gente precisa abrir mão, aí as pessoas até assustam. É assim em muitos locais. Mas essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade que conduz à vida. E à vida eterna. Não a vida só aqui. Na verdade, vos digo que o grão de trigo, olha só, caindo na terra, se ele não morrer, fica só ele. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Olha só, está escrito em João, capítulo 12, verso 24. Se a semente cair no solo e ela não morrer, fica só ela lá. Mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, o sacrifício, irmão. Às vezes, o irmão está com uma dor nas costas, dependendo da intensidade, claro. Mas vamos dizer que é uma dor leve. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou com essa dor nas costas. Ou o irmão está chateado com alguma coisa que aconteceu. Hoje eu não vou não, porque eu não estou no clima. Meu irmão, quando tu chegar aqui, tu entra no clima. Quando tu chegar aqui, Deus levanta alguém para impor as mãos e você ser curado. Não faça isso não. Venha para a casa do Senhor.
De qualquer maneira que você estiver, venha, mas venha, porque Deus ele vai agir na tua vida, ele vai te curar, ele vai te sarar, ele vai trazer o ânimo que tu precisa. Quem entrega tudo a Cristo descobre que Cristo é tudo de que precisava. Você está pensando que você precisa de muitas coisas? Nós temos vários exemplos aí de homens e mulheres ricaças, cheios da grana, tem tudo, mas vivem uma vida seca, vazia, com tristeza, com depressão, que eles pagam altos dinheiro e não conseguem se livrar. Quem entrega tudo para Cristo, acaba descobrindo que Cristo era tudo o que a gente precisa. É tudo que eu preciso é Jesus. Tudo que eu preciso é Cristo na minha vida. Quem recebe os enviados, recebe o próprio Cristo. E aqui eu já estou quase finalizando. Quem receber vocês, recebem a mim. Aqui Jesus se identifica com você. Quem fizer a um destes, meus pequeninos, vai fazer a mim também. Hebreus capítulo 6, no verso 10, vai dizer: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Mateus capítulo 10, verso 42, vai dizer: nem mesmo um copo de água fria ficará sem recompensa. Deus nunca se esquece daquilo que fazemos por amor ao reino. Não pense que você vai se esforçar, que você vai fazer, que você vai abrir mão, que você vai ficar sem recompensa. Não vai, irmão. Deus, ele é justo, ele é fiel. Ele te recompensará. Então, Mateus capítulo 10. O que Mateus capítulo 10 nos ensinou nessa noite? Que Deus, ele chama. Que Deus envia. Que Deus capacita. Que ele sustenta. Que ele protege e que ele recompensa. Mas também ele ensina que existe um preço. Existe um preço. Não existe discipulado sem cruz. Não existe coroa sem renúncia. E não existe reino dos céus sem entrega. E talvez você chegou até esta igreja hoje. Você veio para o ritual, para o culto, para ouvir, para assistir. Talvez você não veio cultuar, porque você está distante de Deus. Talvez você tenha perdido a paixão, aquele amor por Deus, pela obra. Foi cantado um hino hoje sobre isso. Sobre o primeiro amor, não foi? Talvez você tenha parado no meio do caminho. Você até começou bem. Você está aqui, ó. Começou bem. Se esforçou. Aí deu aquela esfriada e parou. Está parado agora. Não faz mais nada. Talvez você esteja carregando culpas. Pecados. Feridas. Porque a nossa vida é uma luta mesmo, muito grande. Muitas vezes a gente vem para a igreja e quantos pecados nós não cometemos ao longo do dia? E tudo isso pesa, irmão. Mas o mesmo Jesus que chamou os discípulos, ele continua chamando hoje. Jesus continua te chamando nesta noite para assumir um compromisso de verdade, qual você nunca antes fez. Uma posição de servo, de serva, de fazer aquilo que o Senhor te convocou para fazer, te deu autoridade para fazer. E disse que estaria contigo, que você não deveria temer, mesmo que
a situação fosse adversa. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do teu coração nessa noite. Ele está te fazendo um pedido. Tome a tua cruz. Negue-se a si mesmo. E segue-me a cada dia. Não há mais tempo. Anuncie. O reino de Deus está pronto. Está próximo. Isaías capítulo 55, no verso 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Talvez você esteja dizendo: não, eu não vou tomar essa decisão agora, porque eu ainda estou construindo a minha vida, eu ainda estou lapidando o meu caráter, o meu ser, eu não estou pronto. E se amanhã já for tarde demais? E se amanhã não for amanhã para você? Então, irmão, um conselho muito sábio é: tome a sua decisão e busque ao Senhor enquanto se pode achar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Meu irmão, a cruz continua disponível, a graça continua disponível e o sangue do Senhor ainda tem poder. Aleluia.